Metropolitana News. Já estamos aqui com o professor Geraldo. Seja bem-vindo na nossa Metropolitana. Professor, bom dia. Bom dia, Foca. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Professor, primeiro a gente precisa entender o seguinte: o conflito entre Israel e o Irã é um conflito histórico. Como foi que esse clima entre os dois países esse clima começou a pesar? Porque não é de agora, né? Não, a relação, na verdade, eu acho que se a gente fosse buscar um marco na relação, e aí não diretamente só com Israel, mas eu diria com os Estados Unidos especificamente, é o começo dos anos 50. Eu acho que ali você tem um ponto de virada nessa relação, porque se a gente olhar, até antes disso, você não tinha esses problemas. No começo dos anos 50, né, em 1953, há um golpe de Estado no Irã. Naquele momento você tinha o primeiro-ministro Mossadegh, que havia sido eleito democraticamente no Irã, e com o apoio da CIA, né, os Estados Unidos realizam uma mudança de regime no Irã. Né? Naquele momento tem início o governo do Shah Reza Pahlavi, que estabelece uma ditadura no Irã com apoio militar, com apoio financeiro, né, e de pessoal dos Estados Unidos. E esse governo próximo aos Estados Unidos, lembrando que o Mossadegh, que é o governante que foi derrubado no Irã, ele tinha nacionalizado o petróleo, né, que até então era explorado basicamente por uma dominação britânica, o petróleo iraniano. E esse governo, digamos, aliado, que foi colocado pela CIA, pelos Estados Unidos, ele dura até 1979, que é quando você tem o ano da Revolução Iraniana. E antes disso, professor, os Estados Unidos estabeleceu com o Irã, nessa ditadura, essa parceria para desenvolver o projeto nuclear? Foi a partir daí que o projeto nuclear nasceu? Você tem incentivos, não, um pouco posterior. Veja, você não tem essa questão relacionada ao programa nuclear iraniano, e isso que agora vem sendo mobilizado como, inclusive, justificativa da ação militar, do ataque ao Irã, né? Porque a gente precisa entender, uma coisa é o programa nuclear, uma coisa é um país deter um programa nuclear, ou seja, você ter um programa de enriquecimento de urânio. Você pode enriquecer urânio de várias formas, né? E você pode ter um processo de enriquecimento de urânio para uso civil, e a partir de uma certa quantidade, um certo processo de enriquecimento de urânio, para falar para o nosso público ouvinte, esse urânio pode ser utilizado para armamentos, pode ser utilizado para bomba, o que não implica que você precisa ter só um enriquecimento. Lembrando, para você ter, por exemplo, uma bomba, você precisa ter, além do enriquecimento, as condições tecnológicas para poder produzir essa bomba. Essa acusação de que o Irã vem produzindo, está muito próximo de ter uma bomba ou de enriquecer urânio suficiente para ter uma bomba, ela não é nova. Ela vem acontecendo já há pelo menos 2 décadas. Se a gente lembrar, o Bush já falava que o Irã estaria muito próximo. Então o Irã está há algumas semanas de conseguir, o Irã está há alguns dias, e na verdade não é isso que os relatórios da Agência Internacional mostram. Sim, entendi. Então se falam muito que o Irã está com 87% de enriquecimento de urânio, e o percentual ideal para produzir uma bomba nuclear seria 90%. Estariam muito próximos, é o que argumenta os Estados Unidos. Agora o senhor estava justamente trazendo um apanhado histórico, né? Aí chega justamente o regime dos Iatolás. Como foi que eles conseguiram o poder no Irã contra justamente esse apoio do regime anterior dos Estados Unidos? Sim, o regime dos Ayatollahs começa em 1979 com a Revolução Iraniana, né, justamente para se contrapor ao que era, naquele contexto, um governo basicamente manipulado pelos Estados Unidos. Agora, em relação, eu queria voltar a essa questão da porcentagem do enriquecimento do urânio, porque a gente precisa referenciar a nossa análise também nos relatórios da Agência Internacional de Energia Nuclear,
né? Então há uma agência internacional que regula essa questão. Então os Estados Unidos podem alegar, Israel pode alegar, mas existe um processo de fiscalização e de acompanhamento desse processo de enriquecimento do urânio. Inclusive, se a gente lembrar ainda, esse ano, no começo do ano, acho que em março, né, a diretora de inteligência dos Estados Unidos, né, ligada à inteligência militar do próprio governo, a Tulsi Gabbard, ela naquele momento diz que o Irã não estava construindo uma arma. Veja, isso a diretora de inteligência internacional dos Estados Unidos. O Trump diz, a resposta do Trump foi: não me importa o que ela diz, eu sei que tem. Então, a gente precisa diferenciar o que é fato a partir dos relatórios que a gente possui hoje. Por quê, Foca? Porque o Irã, ele é um dos países, talvez o país mais fiscalizado do mundo em relação a esse processo de enriquecimento de urânio, né? E o Irã é um país que é signatário, ou seja, ele assinou o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Então eu só quis voltar a isso porque para a gente passar essa informação sobre qual é o atual estágio em relação a isso, porque isso é o que tem sido usado como justificativa para os ataques, né? Qual foi o estopim para esse conflito ficar mais tenso nos últimos meses, professor, entre Israel e Irã? Daqui a pouco a gente coloca os Estados Unidos no meio dessa história para a gente entender o porquê os Estados Unidos entrou para defender Israel. Mas o conflito real entre Israel e Irã? Bom, esse conflito, Foca, eu acredito que ele vem sendo preparado há alguns anos, né? Ele vem sendo preparado e ele foi gerando as condições ideais nesse momento, ideais eu digo do ponto de vista de Israel, da ação militar israelense. Por quê? Porque diversos elementos, pelo cenário regional do Oriente Médio, do que diz respeito às forças que gravitavam ao redor do Irã, tá? Então, se a gente lembrar numa breve reconstituição assim de fatos importantes, 2 de janeiro de 2020, ainda na primeira gestão do Trump, é assassinado o general Soleimani. Estava saindo do Iraque, e naquele momento é um ataque ordenado pelos Estados Unidos, ordenado por Donald Trump, né? Que é assassinado o general Soleimani. O general Soleimani era uma liderança militar muito relevante, muito importante dentro da estrutura militar iraniana, das Forças Armadas iranianas. E ele tinha um papel importante também na articulação desses grupos de apoio ligados ao Irã na região do Oriente Médio, nomeadamente o Hezbollah, a relação com o Hezbollah no Líbano, né? E também na época com o regime sírio, que à época ainda sob Bashar al-Assad, que também era um regime importante para essa, digamos, influência do Irã na região do Oriente Médio. Então você tem a morte do Soleimani, depois você tem o que Israel conseguiu com o Hezbollah, por meio de uma ação de inteligência que houve uma infiltração, evidentemente, dentro dos quadros do Hezbollah, porque foi aquela ação dos pagers que todo mundo testemunhou, e o assassinato de uma figura que é a principal liderança, ou seja, o cabeça do Hezbollah, que é o Nasrallah, que foi assassinado por Israel. Então o Hezbollah se encontrou numa situação muito vulnerável, muito fragilizado. A outro elemento foi a queda do regime sírio. Então você tem o enfraquecimento do Hezbollah, você tem a queda do regime sírio de Bashar al-Assad. Aí você tem, com a situação com o genocídio em Gaza, você tem também o enfraquecimento do Hamas. E há um conjunto de elementos do ponto de vista regional que fez com que Israel identificasse algo que, na verdade, já era antecipado, já é anunciado e desejado, digamos, por Israel e pelos Estados Unidos há muito tempo, que é o ataque sobre o Irã. Isso por diferentes lideranças, né? A gente vale lembrar, inclusive, na época, quando o Obama se aproximou para fazer um acordo com o Irã em relação à questão nuclear, o próprio Netanyahu, na época, já tinha demonstrado insatisfação. Então isso não é uma novidade. O que vem mudando nos últimos anos é a configuração dessas condições também regionais no próprio Oriente Médio.
Agora tem uma complicação aí, porque a situação pode piorar mais ainda, porque o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, que na verdade, professor, me corrija, é parte do oceano, não sei se é o oceano mesmo ou do mar Mediterrâneo, que os navios com petróleo, eles passam constantemente, e esse estreito de Hormuz, ele na verdade abastece aproximadamente 20% do petróleo que é consumido no mundo. Então, se o Irã fechar esse estreito aí, que é uma área de dominação iraniana, vai impactar a Arábia Saudita, vai impactar os Estados Unidos, vai impactar todo mundo, inclusive a gente aqui no Brasil, né? O preço dos combustíveis vão aumentar de forma significativa. Isso pode acontecer, essa tensão pode aumentar se realmente o Irã fechar, porque eles já falaram que vão fechar, mas até agora não agiram nesse sentido. Veja, Foca, há algumas questões sobre isso. Bom, primeiro que já foi aprovado pelo parlamento iraniano. Então, assim, isso foi submetido e foi votado, foi aprovado pelo parlamento iraniano. Agora, entre ter sido aprovado e isso acontecer imediatamente, eu acho que há uma distância. Eu acho que isso é uma questão que, inclusive, está na mesa como um ponto que o Irã usa a seu favor como estratégia de negociação. Você ter a possibilidade. Hormuz, a parte mais reduzida onde você tem do Estreito de Hormuz, se a gente for visualizar no mapa entre o Irã e, de outro lado, você tem o Omã, você tem os Emirados Árabes, você tem coisa de cerca de um pouco menos de 40 quilômetros. De fato, um pedaço muito reduzido. E o Irã, que é fato também que tem condições, né, tem minas e tem condições de bloquear essa passagem de Hormuz. Por que e como isso se daria e quais seriam os impactos? Primeiro, isso dependeria, agora a gente tem que acompanhar quais vão ser os próximos atos iranianos após a entrada dos Estados Unidos formalmente na guerra, porque a gente fala, os Estados Unidos entraram, mas os ataques israelenses já vinham acontecendo com inteligência norte-americana, né, com capacidade de inteligência militar norte-americana. O que a gente tem agora foram os ataques diretos, no dia 21 de junho, foram os ataques diretos a três instalações nucleares iranianas, mas os Estados Unidos já vinha apoiando, e depois o Donald Trump declarando abertamente, sem o que a gente pode discutir também, né, sem respaldo, inclusive, no próprio Estados Unidos, da entrada direta nesse conflito. Agora, isso coloca o Irã, o atual estágio do conflito, Foca, é um conflito nesse momento aéreo. É uma guerra nesse momento aérea. Então você tem, o Irã tem revelado uma fragilidade do ponto de vista da sua defesa. Então isso até do ponto de vista de inteligência militar, então você teve ataques, né, possibilitados, e a possibilidade do fechamento de Hormuz se coloca como um cenário que o Irã está usando, enfim, acenando com essa possibilidade no cenário internacional, mas ela afetaria não só, evidentemente, os países da região, como você disse, mas ela afetaria todo mundo. Ela afetaria o mundo inteiro. A começar, por exemplo, ela afetaria a China, que é um grande consumidor de petróleo iraniano, então, né, que tem muito interesse nisso. Afetaria as exportações de petróleo iraniano. E aqui no Brasil, claro, e pelos dados que a gente tem visto e as últimas entrevistas de especialistas do setor do petróleo, particularmente a região norte-nordeste, o nordeste brasileiro, que inclusive teria, até por depender aí das refinarias privadas, teria um outro impacto também. Se o senhor fosse destacar 3 motivos de Israel, né, realmente querer essa guerra, provocar esse conflito com o Irã, na verdade, eu queria que o senhor listasse assim, 3 motivos na sua avaliação, né, na sua observação a respeito desse conflito, né, o que está motivando o Irã? Irã está querendo desestabilizar
Aliás, Israel está tentando desestabilizar o Irã. Israel está tentando tirar o protagonismo e as forças do Irã para que ele seja realmente o país mais economicamente favorecido, enfim, na região do Oriente Médio. Qual seria o motivo real de Israel, né, em promover esse conflito com o Irã? Bom, eu acho que o primeiro já foi cumprido, que é arrastar os Estados Unidos para a guerra. Entendi. Eu acho que esse é o primeiro motivo e nisso já foi bem sucedido. Não nos esqueçamos de que Donald Trump foi eleito com a plataforma de que ele sairia das guerras. Ele falava isso durante a campanha. Vou retirar os Estados Unidos dessas guerras, que são guerras que podem se estender, que têm consequências econômicas, etc. e tal. Então isso é uma fala de Donald Trump durante a sua campanha. Sim. Nesse sentido, Israel arrasta os Estados Unidos já para a guerra com o Irã. Evidentemente, quando a gente fala arrasta, os Estados Unidos têm interesse direto. Isso também provocou e também houve uma leitura, porque tudo leva a crer que não é algo planejado antecipadamente pelos Estados Unidos, mas por uma leitura dessa conjuntura de que seria, tanto que você vê as falas do Donald Trump, né, ainda que a gente não possa tenha que ler as falas do Trump, né, com muita assim, particularidade, né, porque são falas errôneas, erráticas, a gente não sabe muito bem, uma coisa num dia diz uma coisa, no outro dia diz outra, mas ele identifica e diz, não, ó, nós fizemos o ataque e agora foi um ataque único, chega agora, né, vamos passar para a paz. Então, primeira coisa tem relação com os Estados Unidos. Segundo, evidentemente, com a balança de poder regional. Lembrando que Israel, nesse momento, e aí você tem questões internas a Israel, que diz respeito à manutenção de Netanyahu no poder, então isso diz respeito também à dinâmica da política externa israelense, na medida em que Israel abre uma nova frente, né, que não é tão nova, porque Israel já tinha atacado o Irã antes, então lembramos que o ano passado já ocorreram episódios, né, já havia um ataque ao Irã, já havia deixado claro que ele tinha capacidade, inclusive de inteligência militar, para acertar alvos diretamente dentro do território iraniano. Por isso que eu falei da fragilidade da defesa iraniana, né? O que não necessariamente também significa uma fragilidade da capacidade de ataque, porque o Irã, mesmo com os processos de sanção econômica, foi capaz de desenvolver e desenvolveu um projeto de mísseis, por exemplo. O Irã tem uma capacidade de mísseis balísticos, né? De mísseis de longo alcance, etc. Por isso que eu disse que é uma etapa de guerra aérea, né, de retaliação via ataques de mísseis, a esses ataques que são também, não só por parte de Israel, as instalações nucleares, mas, por exemplo, nós tivemos ontem, creio, uma ambulância, né, que morreram também pessoas que estavam numa ambulância, então já um ataque de Israel a isso. Essa balança regional, lembre-se, aí o interesse casado dos Estados Unidos com Israel, porque o Irã, além de ser um país com reservas, ou seja, com petróleo, estratégico, objetivamente, com petróleo e com um posicionamento geopolítico, um posicionamento geográfico do Irã muito estratégico, inclusive do acesso à Ásia. Agora, qual era a última peça, portanto, com esse cenário regional que eu estava traçando? Você tem o Hezbollah enfraquecido, Israel ataca o Líbano, né, mata o Nasrallah, você tem troca de regime, o fim do regime Bashar al-Assad na Síria, você tem o enfraquecimento do Hamas, enfim, que ainda permanece, mas já muito enfraquecido. Então o Irã, nesse momento, era, digamos, uma última peça desse quebra-cabeça. E se você olhar já nas últimas décadas a ação da política externa norte-americana, você tem em 2003 a invasão do Iraque, que é vizinho o Irã, né? Você tem ali países que foram cercando o território iraniano, essas intervenções norte-americanas, invasões. O Iraque e o Afeganistão, por exemplo. Então o Iraque, os Estados Unidos invade em 2003, e as consequências a gente sabe, foram desastrosas, mais de 1 milhão de mortos, além das consequências gerais disso, e por isso, não à toa, o Trump falava de se retirar desse lugar, porque sabe o que significou. E aí eu te pergunto, o que é o Iraque pós-invasão norte-americana? Quer dizer, ele é um país mais estável, é um país mais seguro, é um país que conseguiu estabilizar? Não, você tem uma desestruturação do Estado iraquiano.
Então, assim, há interesse motivo... de mudança de regime, sim, do regime iraniano. Ah, entendi. Então o interesse é realmente entre os Estados Unidos e Israel de mudar o regime do Irã. É isso. Trump declarou, inicialmente eles falam que não, Foca, mas a última declaração do Trump postou isso, inclusive, na sua rede social, de forma irônica, né, dizendo Make Iran Great Again. Ele posta isso ontem. E como eu disse, essa tentativa dos Estados Unidos de mudança de regime iraniano não é nova. Isso já aconteceu com o golpe patrocinado pela CIA de 1953 contra o Mossadegh. Então é um histórico. Agora, essa mudança do regime iraniano, ela pressupõe, né, aprofundar tensões, contestações internas dentro do Irã. Só que percebamos também que o efeito do ataque israelense norte-americano tem sido de unir a população iraniana. Então, mesmo as pessoas que estavam insatisfeitas com o regime, quando veem que seu país está sendo atacado por potências estrangeiras, e sem nem ter atacado, porque o Irã não tinha atacado. Sim. É importante dizer, o Irã foi atacado por Israel, foi atacado pelos Estados Unidos, e por dois países que têm armamento nuclear, porque, lembremos, Foca, para os ouvintes, né, há um país no Oriente Médio, há um país no mundo que não se submete a fiscalizações de seu programa nuclear. Há um país no Oriente Médio e no mundo apenas que não assina esse tratado de proliferação não nuclear, de não proliferação nuclear no Oriente Médio, e que não permite, não concede, como todos os outros países do mundo fazem, que suas instalações nucleares sejam verificadas. Esse país é Israel e não o Irã. Israel não autoriza, Israel não assinou. Então o Irã está sendo atacado por dois países, os Estados Unidos, que é a maior potência militar do mundo, e o outro, um país que, tudo leva a crer, tem bomba atômica e está atacando. Então a população iraniana, evidentemente, está reagindo também diante disso. E isso não há garantias do que vai... é muito difícil derrubar o regime iraniano. Sim. Vamos aguardar. Professor, a gente vai consultar o senhor logo logo, né? Até que esse conflito acalme. Esperamos realmente que ele acalme o quanto antes, tá, professor? Muito obrigado. Eu soube que o senhor é palmeirense, sofredor, né? Tá sofrendo com o Palmeiras nesse Mundial. Esperamos realmente que o Palmeiras... Eu, como um bom rubro-negro, flamenguista, espero que o Palmeiras, né, saia dessa, né, eliminado logo na primeira fase. Mas os times brasileiros, viu, professor, estão bem lá no Mundial. Olha, eu acho que estão bem, e eu acho que o Palmeiras aí temos motivos de orgulho e só me dá alegria, né, Foca? Você for sofredor, veja, é uma coisa que os palmeirenses nesse momento não são, né? É porque a pompa, né, a pompa do seu treinador é gigantesca. Esse treinador, esse Abel Ferreira, parece que ele é campeão da Champions 5 vezes. Parece um Ancelotti. Mas tudo bem. Campeão da Champions não é, mas que nós ganhamos do Flamengo com aquele erro do Andreas Pereira, isso está na memória brasileira também. Fazer o quê, né, rapaz? Um erro ali crasso ali do Andrés, né? Mas faz parte. Acontece até nos melhores times do mundo, viu, professor? Mas muito obrigado pela atenção do senhor. Obrigado pelo convite. Vamos marcar aqui no estúdio depois, em breve, um bate-papo. Vai ser um prazer, eu acho que é importante retomar, agradeço o convite, e a gente retomar, porque eu acho que só para fechar e agradecendo, cumprimentando os ouvintes, para que essa questão toda do Irã não tire os nossos olhos do que segue acontecendo na faixa de Gaza, das mortes, do genocídio da faixa de Gaza, é um tema que a gente nunca pode perder de vista. Exatamente. Muito obrigado. Tá aí o professor Geraldo Campos, professor de Relações Internacionais da nossa Universidade Federal de Sergipe. Um forte abraço a você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Até quarta-feira com mais uma edição do nosso Metropolitana News.